Catório. Danos morais não configurados, sentença mantida, recurso conhecido e improvida. Como voto do desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Como voto a eminente desembargadora Fátima Loureiro. Acompanhando o eminente relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, com esse recurso, nega-lhe provimento. Doutora Carolina, tenha um bom dia. Boas festas a todos. Agora eu chamo a julgamento e vou transferir aqui a presidência. Eu vou transferir a presidência do Carlos Alberto só para eu ir ao toalete. Do Carlos Alberto, por gentileza. Perfeito. Sua presidência, anuncio o processo que quer, inclusive de minha relatoria, apelação número 0000883-79-2008, 806-0112, tem como apelante Maria do Socorro dos Santos e apelado Continental Factoring Limitada. Doutora Ângela Lima pede para sustentar pela apelante Maria do Socorro. Doutora Ângela Lima está presente? Sim, Excelência. Boa tarde, doutora Ângela. Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. E se eu lhe disser que Vossa Excelência está... Eu estou dando provimento, a senhora dispensa também aí a sustentação? Mas, é claro, a melhor sustentação oral é aquela que a gente não precisa fazer. Então, pronto. Então, estamos fechados. Vou ler o projeto aqui. Direito civil, direito processual civil, apelação civil, embargos à execução, fundamentação suficiente, análise do excesso de execução prejudicado, contrato de fomento mercantil válido, recurso provido. Deixa eu só colocar aqui. Premissa da validade contratual e das cláusulas constitui motivação suficiente da sentença vergastada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário que o julgador se debruce sobre cada ponto arguído pelas partes. Alegação de excesso de execução prejudicado pelo desatendimento da regra esculpida no artigo 475-L, parágrafo 2º do CPC 73, vigente à época do aforamento dos embargos executórios e reiterada pelo artigo 525, parágrafo 4º do CPC. Considera-se nesta decisão que a natureza do contrato de fomento mercantil foi desvirtuada, pois os riscos advindos da inadimplência dos títulos cedidos pertencem unicamente à empresa fomentadora factorizadora. Dispositivo: provimento de recurso, recurso da sentença proferida a acolhimento dos embargos de execução, extinção do título extrajudicial. Como vota a desembargadora Fátima Loureiro? Acompanhando o relator. Desembargadora Jane? Acompanhando o relator, presidente. Anuncio o julgamento, a Câmara, unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Everardo Lucena. Obrigado, doutora Ângela. Eu que agradeço, desembargador. Boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado, desembargador Carlos. Agora eu chamo a julgamento o agravo do instrumento 063-3563-54.2024, da relatoria da eminente desembargadora Jane Ruth. Tem como agravante RS da Silva MR e agravado Bradesco, administradora de consórcio limitada. O doutor Maicson Clemente e o doutor Luiz de Moraes pedem para sustentar ambos pelo agravante. Doutor Maicson Clemente e o doutor Luiz de Moraes estão presentes? Maicson presente, doutor Luiz não vai poder participar. Ok. Bom dia, doutor Maicson. Bom dia. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso sim. Então, lhe concedo a palavra para, no prazo regimental de 15 minutos, fazer a sua sustentação oral. Obrigado. Boa tarde, senhor desembargador presidente Everardo Lucena, também a desembargadora relatora Jana Ruth, pessoas a qual cumprimento os demais membros dessa Câmara de Recurso, aos colegas advogados que estão presentes nessa sessão de julgamento, representante do MP e também da Defensoria, bem como os serventuários do Judiciário, as minhas saudações. Senhores, trata-se de um agravo de instrumento proposto para tentar que a gente reformar uma decisão proferida nos autos de uma ação de busca e apreensão de veículo com gravão de alienação fiduciária, onde o Bradesco, administrador de consórcio, propôs uma ação cobrando o valor de cobrando o valor de R$ 12.146,15, considerando que havia, na época,
um débito de 3.690, que eram as parcelas vencidas. E o Bradesco ele cobrou na ação de busca e apreensão as parcelas vencidas e as parcelas vincendas, resultando no valor da causa de R$ 12.146,15, conforme folha 4. As partes transigiram de forma extrajudicial, onde a parte agravante pagou o valor de R$ 8.921,52, conforme folhas 123 a 126. Portanto, a gente vê que o valor do acordo foi muito superior ao valor do débito que existia à época. Entende-se que o acordo foi para a quitação integral do débito e a consequente baixa no gravame, ocasião em que o doutor juiz Acó homologou o acordo entre as partes e constou na sentença de folha 129, que foi prolatado no dia 25 de setembro de 2020, lá no dispositivo, a determinação de baixa em restrições ou gravame que incidiu sobre o referido veículo. Ocorre que a sentença, o prazo de recurso decorreu no dia 22 de outubro de 2020. Era o prazo em que as partes poderiam interpor recurso. O Banco Bradesco, mesmo diante da obrigação que constou-se no dispositivo, o Banco Bradesco, na verdade, a Bradesco, o administrador de consórcio, quedou-se inerte, em nada fez manifestação, até porque devido ante o acordo formulado entre as partes, e foi em seguida, no dia 27 de outubro, foi expedido ofício ao Detran para dar baixa no gravame. Ocorre que o Detran informou que não havia baixa no gravame, não havia restrição judicial no referido veículo. E aí seria de competência da administradora de consórcio fazer a baixa no gravame no referido veículo. Posteriormente, no dia 2 de agosto de 2021, o juiz Acó despachou determinando que o banco retirasse eventuais gravames sobre o veículo. E aí, como não foi cumprido, houve um outro despacho no dia 20 de maio de 2022, em que os autos já estavam arquivados, o juiz Acó desarquivou os autos e intimou novamente o Bradesco, a administradora de consórcio, para que efetuasse a baixa no gravame no referido veículo. Ocorre que, nesta última oportunidade, a administradora de consórcio atravessou uma petição no processo, uma petição intermediária com um teor de embargo de declaração, em que, por incrível que pareça, foi acolhido pelo juiz Acó e reformou substancialmente a sentença prolatada, a sentença em que homologou o acordo e determinou a baixa no gravame de alienação fiduciária. Alegou o douto magistrado, com fundamento no artigo 494, inciso 1 do CPC, que estaria corrigindo um erro material para corrigir a sentença que havia homologado. Erro material em que houve diversas reiterações obrigando o Banco Bradesco, a administradora de consórcio, a dar baixa no gravame. Por esta razão, interpomos esse recurso de agravamento para que não venha a ser mantida essa decisão, tendo em vista que não se trata de erro material. Conforme o entendimento do STJ, o erro material é aquele em que simples olhar, que usa-se o termo do primo ictu oculi, aquele caso em que o magistrado, em breve golpe de olhar, já possa identificar que houve um erro naquela decisão, que não é o caso dos autos. Houve a sentença, passou-se o prazo de recurso. Então, desta forma, a decisão interlocutória em que alterou a substância do mérito não é um erro material. Desta forma, Excelência, o magistrado tirou o direito do agravante de interpor um recurso de apelação, porque se não fosse assim, o agravante teria apelado da decisão, enquanto agraciou e favoreceu a administradora de consórcio, que só veio se manifestar muito tempo depois, e que, por incrível que pareça, a decisão foi no sentido de reconhecer um débito que já havia sido extinto, né? Então, há um entendimento do STJ, a gente traz aqui, peço bem para mencionar o RESP número 115-1982, de origem do Estado do Espírito Santo, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, em que ela diz o seguinte, que o erro material é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão. É o reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais
sem conteúdo decisório propriamente dito, que não foi o caso da decisão. Não foi o caso. A decisão, ela alterou a sentença. Então, violou-se também o princípio, ou melhor, a cláusula pétrea do trânsito em julgado. Uma garantia, né, que confere segurança jurídica aos atos decisórios do Poder Judiciário. Então, se essa Câmara de Recursos manter a decisão, está criando um precedente. A gente não está aqui querendo criar um precedente, a gente quer que seja mantida a jurisprudência. Temos também um julgado administrativo, em que peço bem para mencionar, do TJCE, em que foi julgador, o relator, o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, da primeira Câmara de Direito Privado, em que ele disse que o erro material é aquele em que se percebe, sem maiores esforços, a contradição entre a vontade do magistrado e o que de fato ficou constando na decisão. Que não foi o caso. O juiz ele não constou algo equivocadamente e depois ele viu que tinha sido um mero equívoco literal ali. Houve reiteradas intimações da administradora para cumprir a baixa no gravame. E, posteriormente, o juiz veio mudar o seu entendimento, após o trânsito julgado. Então, dessa forma, a decisão ela violou o direito da parte agravante, mudando substancialmente o conteúdo meritório da sentença, razão pela qual vimos pedir essa Egrégia Câmara de Recursos que reforme a sentença, a decisão agravada, a fim de que determine a administradora que dê a baixa no gravame, conforme solicitado nos demais petitórios intermediários. Esta é a manifestação, senhores. Eu passo a palavra, então, à eminente relatora. Obrigado, presidente. Eu vou ler só o cabeçalho diante do adiantado da hora. Processual civil, agravo de instrumento, sentença homologatória de acordo em primeira instância, trânsito em julgado, decisão proferida posteriormente, corrigindo o erro material, possibilidade. Artigos 463, 1 e 2 e 494, 1 do CPC. Ausência de cerceamento ao direito de defesa da recorrente. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. É como voto, presidente. Também acompanho, presidente. Doutor Marcos, deu para ouvir, doutor Marcos? Deu sim, excelência. Obrigado. Bom trabalho. Bom dia. Indicação minha. Estou dizendo aqui. Aí ele liga para o médico, a pessoa dele só foi indicação dele. E ele vai no hospital. Ele vai. Porque esse outro não vai. O doutor Túlio está aí. Mandei. O doutor Túlio está em sessão. Certo. Boa tarde, doutor Túlio. Boa tarde, presidente. Doutor Túlio, o eminente relator do desembargador Carlos Alberto acabou de anunciar que vai adiar esse processo para a próxima sessão. É isso, desembargador Carlos? Então, o processo está adiado. Muito bem, então. Muito será obrigado. Dia 22/1 a sessão. 22 de janeiro. Perfeito. Tá joia? Muito obrigado. Bom dia. Boa tarde a todos e bom trabalho. Boa tarde. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento 062-1786-72.2024, da relatoria da eminente desembargadora Jane, tem como agravante Quebiana Monteiro Santana e agravado Francisco Hugo Gomes de Almeida. O doutor Diego Luna pede para sustentar pelo agravado Francisco Hugo Gomes de Almeida. Doutor Diogo Luna está presente? Excelência, bom dia, estou presente. Bom dia, doutor Diogo. Doutor Diogo, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para sustentação nesse caso, eu já passo para a relatora anunciar o resultado do julgamento. Excelência, eu dispensaria, mas por atender o interesse do cliente, que inclusive está aqui assistindo o julgamento, eu vou só fazer uma breve explanação sobre o que está acontecendo. E, paralelamente, vou fazer um pedido
subsidiário para que seja analisado uma questão de ofício. Ok, doutor, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, Everardo Lucena, excelentíssima desembargadora relatora, doutora Jane Ruth, excelentíssima desembargadora doutora Maria de Fátima de Melo Loureiro, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto, excelentíssimo representante da Procuradoria de Justiça, ilustre secretário da Segunda Câmara de Direito Privado, Cátia Teixeira, e colegas advogados e advogadas e demais eventuais da Justiça. É uma boa tarde, é uma satisfação estar na presença de Vossas Excelências. Nessa ação, desembargador presidente, na ação de origem, trata-se de ação de modificação de visitas do menor Vitor Hugo Monteiro, menor impobre e portador de autismo de transtorno do espectro autista, hoje com um pouco mais de 3 anos de idade, representado por sua genitora Clebiana Monteiro Santana, nome social de Ana, ouvido de seu avô do genitor Francisco Gomes de Almeida, a quem defendo e que inclusive se encontra presente aqui acompanhando o julgamento, como já havia falado, na videoconferência. Nessa ação, outro juiz titular da primeira vara de família da Comarca de Fortaleza, baseando-se em documentos produzidos unilateralmente pela genitora, alterou por meio da decisão agravada o regime de convivência paterno-filial do infante Vitor Hugo, determinando, entre outras medidas, que o genitor teria direito de, abre aspas, aos finais de semana alternados, pegar o menor no domicílio materno no sábado e domingo às 8 horas, e devolvendo o infante até às 18 horas do sábado e domingo, fecha aspas. Contra essa decisão interlocutória, a genitora, com o objetivo de minar a convivência paterno-filial e o poder familiar do genitor, interpôs este agravo instrumento, e a sua 171, em sede de tutela recursal, a doutora desembargadora relatora, Jane Ruth, após sabiamente destacar a importância da presença de ambos os genitores na formação do menor, concedeu parcialmente o pedido da agravante, determinando, entre outras medidas, que, abre aspas, em todos os fins de semana, a fim de preservar o contato do menor com seu pai, poderá o agravado pegar a criança na residência da requerente no sábado e no domingo, devolvendo ao domicílio da mãe tão logo acabe a terapia alimentar, conforme foi os 801 da origem, para que a mãe, administrando a medicação, inicie a higiene do sono da criança no sábado e no domingo, ou seja, sem pernoites, fecha aspas. Excelência, aí aqui eu fiz um breve relatório, coisa que já está pronto esse relatório, mas eu precisava introduzir com esse breve relato para chegar onde eu quero chegar agora. Agravante, excelências, valentes da ausência de fixação de horário, de retirada e de devolução do infante nos finais de semana, vem modificando, a seu bel prazer, os horários do infante Vitor Hugo nos finais de semana. E, valentes dessa ausência de horário nos finais de semana, a rotina da criança está sendo manipulada pela genitora revelia do genitor, em detrimento e em completo desrespeito não só à decisão monocrática da doutora desembargadora relatora, mas, acima de tudo, em claro prejuízo à formação saudável da criança Vitor Hugo e do seu genitor Francisco Hugo. Aqui é um ponto crucial que eu queria trazer à tona e levar ao conhecimento de Vossas Excelências, que há mais de 100 dias o genitor está sem ter notícia e convívio com o seu próprio filho, Vitor Hugo, apesar do seu esforço hércules, sem êxito de ter acesso à informação, além do devido convívio. Vale dizer, o agravado está há mais de 4 meses sem ver o filho e sem ter absolutamente nenhuma informação da criança. Isso por decisão unilateral que satisfaz apenas o interesse da genitora, em prejuízo da criança. É uma situação muito grave, Vossas Excelências. Afinal, na prática e na realidade, a agravante excluiu por completo o convívio de Francisco Hugo, pois a mesma vem fazendo espécie, abre aspas, né? Justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, o genitor vem sangrando, pois ele está sofrendo, chorando, sem dormir, sem trabalhar direito, em função do obstáculo criado, alimentado e retroalimentado por um sentimento escuso e mesquinho tanto da agravante como do seu esposo e padrasto infante, Davi.
Ou seja, a agravante, juntamente com o seu esposo Davi, padrasto do Vitor, do Ifrange, estão interferindo e prejudicando o psicológico da criança Vitor Hugo, e com isso vem afastando, deliberada e propositalmente, o genitor Francisco Hugo do seu filho Vitor Hugo. Com a devida vênia, isso é um absurdo. O genitor quer e deve ter acesso ao seu filho, excelência, sobretudo para desfrutar, presenciar e participar da criação saudável, conforme reiteradamente foi noticiado nos autos do processo principal, de 2005 a 1090. Já finalizando, pelo exposto, tendo em vista a ausência, abre aspas, de prova categórica acerca da possível interferência da modalidade de convívio para o infante, tampouco no sentido de que os cuidados do menor estariam aquém dos necessários quando do convívio com o genitor, fecha aspas, conforme restou muito bem pontuado pela doutora Procuradora de Justiça, as folhas 187 e 193, bem como considerando o princípio da proteção absoluta da criança, segundo o qual é dever do Estado assegurar à criança convivência familiar, artigo 227 da Constituição Federal de 88, o qual norteia a construção de todo ordenamento jurídico voltado à proteção dos direitos da criança, o agravado requer que o recurso de agravo de instrumento seja desprovido, oportunidade em que requer que vossas excelências, imbuídos do dever de cuidado da criança Vitor Hugo, aplique de ofício o princípio da proteção absoluta da criança em toda a sua extensão, para que seja determinado também de ofício a convivência paterno-filial do agravante Francisco Hugo Gomes de Almeida em todos os finais de semana, de 8 às 18 horas, horário praticado antes da decisão monocrática de folhas 171 e 175. Essa manifestação, Vossas Excelências. Obrigado, doutor Diogo. Eu passo a palavra, então, à eminente relatora. Obrigado, presidente. O doutor Diogo. Nesse agravo de instrumento, não houve contra-razões. É um agravo de instrumento, a gente está limitado aqui ao pedido do agravo de instrumento da mãe do garoto, em que ela pede que reforme a decisão interlocutória de origem. Então, aqui não houve pedido, os fatos que o doutor está trazendo, inclusive, são vários processos envolvendo as mesmas partes, e eu estou lendo todos, organizando todos, já proferi decisão, revertendo algumas decisões anteriores, eu acho que, pelo que ele falou, não tomou ainda conhecimento, né? Então, eu vou ler aqui rápido, mas eu tenho que ler para poder esclarecer melhor, porque a parte está acompanhando, né? Mesmo com o adiantado da hora, eu peço desculpa, mas terei que explicar. Que as questões de discussão são o seguinte: determinar se o diagnóstico, que o pedido é da mãe, né? O agravo de instrumento aqui interposto é pela genitora contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de modificação de guarda, cumulada com regulamentação de visita, após requerimentos de ambos os genitores, estabeleceu o convívio do pai com o filho menor. A causa de pedir um agravo de instrumento fundamenta-se na alegação, por parte da mãe, de lesões graves de difícil reparação em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista do filho. Argumenta-se que a manutenção do provimento de primeiro grau poderá ocasionar alterações prejudiciais na rotina da criança. Eu passo logo aqui a parte que... Então, a causa de pedir fundamenta-se nessa alegação. Quando da apreciação da antecipação de tutela recursal, esta relatoria, pelos insumos de prova até então coligidos, houve por bem alterar a decisão agravada, reformulando o regime de convivência, para determinar que de segunda a sexta, a fim de preservar a rotina escolar da criança, suspenda-se a visita paterna para que a mãe busque a criança na escola creche e, conforme indicado pelos médicos, administra a medicação e inicia a higiene do sono do menor. E em todos os finais de semana, a fim de preservar o contato do menor com seu pai, poderá o agravado pegar a criança na residência da requerente no sábado e no domingo, devolvendo ao domicílio da mãe, tão logo acabe a terapia, né? Conforme folhas 801 da origem, para que a mãe, administrando a medicação, inicie a higiene do sono da criança no sábado e no domingo, ou seja, sem pernoites. Sucede que, após a análise do processo de origem, pode-se perceber que o prolatato
propalado estado de beligerância entre os pais tem servido de fundamento para se promover alteração não apenas na guarda, mas, sobretudo, no regime de convivência entre o genitor e o infante, o que traz, além de insegurança, prejuízos aos laços familiares que devem ser fortalecidos. Disse isso porque, quando o menor tinha apenas 6 meses de vida, os genitores firmaram acordo que foi homologado em juízo, pelo qual dispuseram, além da modalidade de guarda compartilhada com residência fixada no domicílio materno, o seguinte regime de visitas e convivência. Né? O regime era: o genitor visitará a criança diariamente por 1 hora no domicílio materno até que o infante complete 2 anos. A partir de então, a visita correrá em dias alternados. E a convivência, sem prejuízo do exposto acima, após a criança atingir 6 meses, o genitor poderá tê-la em sua companhia aos finais de semana, pegando na casa da genitora às 8 horas do sábado e devolvendo às 17 horas do domingo. Essas disposições estão na sentença homologatória de acordo proferido nos autos 0053-11596-2021, proferido pelo juiz da primeira vara de família e sucessões de Maracanaú, em 27 de setembro de 2021. No caso em tela, observa-se que, quanto ao regime de convivência paterno-filial, a sentença homologatória do acordo dispôs que o genitor teria contato diário com o filho, desde que este tinha 6 meses de vida, incluindo o direito à pernoite nos finais de semana. Não é possível identificar, inclusive pelas limitações inerentes à espécie, recursal, subóculo, o momento em que os pais iniciaram intensa beligerância, a qual culminou na prolação de decisões que, aparentemente, sem considerar a existência dessa situação anterior, acabaram por limitar de forma drástica esse convívio. Para a modificação do cenário estabelecido anteriormente, imprescindível que as alegações da agravante se fizessem acompanhar de meios de prova contundentes, aptos a comprovar efetivo prejuízo físico ou emocional à criança, diante da livre convivência com seu pai e sua família, o que não ocorreu neste caso. O que se sabe, inclusive, porque objeto de agravo de instrumento jurisdicionado nesta unidade, que é o dígito B2, que em razão de denúncia realizada pela genitora, no âmbito do juizado de violência doméstica contra a mulher, foram arbitradas medidas protetivas que repercutiram na ação de modificação de guarda, resultando na suspensão da modalidade compartilhada. Contudo, essa decisão foi recentemente reformada por esta relatoria, especialmente porque as referidas medidas protetivas foram revogadas pelo juiz especializado, no qual o procedimento, aliás, foi extinto, sem resolução de mérito. Diante disso, é desaconselhável impor tamanha limitação ao regime de convivência entre pai e filho, sobretudo quando não há qualquer indício de que o genitor tenha descumprido seus deveres ou agido de maneira prejudicial ao menor. Por outro lado, o presente agravo foi interposto pela mãe, que busca restringir ainda mais o contato do filho com o pai, fundamentando-se exclusivamente na condição de autista do menor e apresentando planilhas de atividades e rotinas que, por si só, não justificam interferências no regime de convivência previamente estabelecido. Aí eu cito aqui o parecer da Procuradoria, né, que foi muito importante também para a gente visualizar. Nesse sentido, entendo que o menor necessita de cuidados e rotinas específicas, onde ela também prestigia que tem que ter essa convivência com o pai e que o tratamento não ia prejudicar. Sabe que a legislação civil assegura ao pai, eu trago aqui a jurisprudência, vou dispensar a leitura, e o final, assim limitada pelo princípio da congruência, levando em consideração que o agravo pretende a modificação da decisão primitiva para reduzir ainda mais a visita paterna e atenta a todas as circunstâncias que permeiam o caso, inclusive as judiciosas observações contidas no parecer da PGJ, entendo que, para o presente momento, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, ao menos neste momento processual, foi feita em consonância tal. Então, assim que eu volto desprovendo, porque depois de visualizar todo esse contexto. Bárbara Jane, eu confesso que, depois da sustentação oral do nobre advogado, eu fiquei com uma certa dúvida e estava pronto para pedir vista desse processo. Mas Vossa Excelência foi tão cirúrgica, certo, na análise do processo, inclusive consultou os processos que estão lá no primeiro grau, e me retirou todas as dúvidas. Então, eu acompanho integralmente Vossa Excelência e parabenizo pelo brilhante voto, pela dedicação no julgamento desses processos que são tão importantes. Certo? Como vota o eminente desembargador Carlos Alberto? Faço das minhas as vossas palavras e acompanho integralmente o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento.
Doutor Diogo, obrigado pela presença, tenha uma ótima tarde. Desejo uma excelente tarde a todos, bom trabalho e boas festas. Final de ano. Tchau, tchau. Então, o último processo é um pedido de preferência, que não está aqui, é um embargo de declaração, número 025-3076-41.2022, relatoria da embargadora Jane, embargante Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, a CEPAZ, e embargados sucessores de Antônio Marílio Nogueira de Souza. Doutor Paulo Otávio pede preferência, mas não está presente. Então, no seu resultado do julgamento, a Câmara, a unanimidade conhece o recurso e nega de provimento, julgamento cerrado. Então, finalizada a sessão, todos os processos retirados de mesa e de pauta constarão da ata de julgamento que será aprovada na próxima sessão. Considerações finais, eminente desembargador Carlos Alberto. Presidente, só parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, a rapidez, a presteza, a lianeza com que trata os advogados, com que nós fazemos aqui a nossa sessão. Desejar a todos um Feliz Natal e, de coração, dizer assim, que as bênçãos de Deus possam efetivamente permear as nossas relações enquanto seres humanos. Seja nos mais próximos, seja nos mais distantes. Talvez esses mais distantes devam ser os mais próximos, pela necessidade que algumas pessoas possuem, pela carência que possam possuir, sob o ponto de vista de bens materiais e psicológicos, emocionais e tudo mais. Às vezes, uma palavra modifica o comportamento ou pode modificar uma vida. Então, eu quero que, nesse momento, as luzes do Criador desçam sobre nós e que nós possamos adotar procedimentos que sejam mais positivos para a sociedade, construindo e evoluindo sempre. Então, para todos nós, um Feliz Natal. Desembargadora Fátima. Desembargador Carlos Alberto. Certeza. Belas palavras e realmente exprime todo esse espírito natalino, que é esse momento de reflexão, de nós pararmos e pensarmos realmente em nos voltar mais com os outros, com mais amor, com mais sensibilidade, né? Então, aqui agora, desejar Feliz Natal, que a nossa família, porque aqui é uma família, né? É a família aqui e os anjos de guarda aqui, que não deixam, né? Então, aqui nós temos todo um contexto aqui, familiar. Então, essa família, saúde, paz e muito amor, e que se estenda, como o desembargador falou, aos mais distantes, esse amor, esses votos de luz, de saúde, de sabedoria. E que nós estejamos, se Deus quiser, próximo ano aqui, firmes e fortes, cheios de saúde, de alegria, acima de tudo, de energia, para nós darmos continuidade a essa missão que nos foi confiada, que não é fácil, não. Mas nós trabalhamos com tanto amor, com tanta vontade de justamente dar essa resposta ao jurisdicionado, nós que ficam aqui, os que estão aqui também por vídeo, né, que isso nos enche de prazer de trabalhar. Um feliz ano novo a todos, a todas, como se costuma dizer agora, e o meu abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um. Feliz Natal e feliz ano novo. Desembargadora Jane. Também quero agradecer e, primeiro, parabenizar o desembargador Carlos Alberto pelas palavras, né? Por ter iniciado esse agradecimento a Deus, principalmente. Pensando, quando o senhor estava falando, agradecer a Deus, e eu pensei, agradecer a Deus, porque esse foi o primeiro ano que eu vim para cá, né? Não fez ainda um ano, mas eu comecei nesse ano de 2024, que se encerra, e queria agradecer toda a acolhida que eu recebi de todos, até o desembargador Inácio, né? De toda a acolhida. Até o desembargador Inácio que ele cedeu a vaga, né? Os assessores de todos vocês, a Kátia, né? Todos aqui que me acolheram tão bem, né, que eu me sinto assim, como a Fatinha falou, né? Nós somos uma família judiciária, uma desembargadora Anaíde reforça, e aqui uma família onde a gente se sente realmente acolhido, agradecer,
E também dizer da minha satisfação que o policial que está aqui hoje presente é meu primo. É o Joane Queiroga. Né? Eu até pedi depois para a gente bater uma foto aqui, viu? E eu tenho 2 primos, né? Aliás, eu tenho mais de 2 na polícia. Mas o mais próximo é o Joane e o Éder. Isso aí deve ter entrado por incentivo do seu saudoso pai. Menino muito bom, por sinal, o Joane. Então, é assim, agradecer e parabenizar não, desejar a todos vocês, né? Que tem um Natal, como o desembargador falou, de paz, de saúde. A gente tem 1000 defeitos, né? Mas o que importa é que nós estamos sempre tentando melhorar, né? E cada um possa, nesse ano, eu digo isso para mim mesmo, né? Ver os erros que a gente cometeu, ver onde que a gente pode melhorar, né? Para a gente estar sempre evoluindo para melhor, né? E desejar isso, uma saúde, que os nossos amigos, parentes que estejam doentes, que eles possam todos melhorar para que passem um Natal de conforto, na paz, né? E isso, desejar a vocês um Feliz Natal. Obrigado, vereadora Jane. Doutora Lorraine. Senhor presidente, demais desembargadores, é um prazer eu poder integrar esta Câmara, porque é uma Câmara que realmente é uma família. Aqui a gente se sente bem, aqui a gente é acolhido, aqui a gente conversa com um sorriso, com alegria, com felicidade por estarmos todos juntos. E o que eu desejo é que 2025, todos os dias, possamos realizar o Natal de uma forma ampla, com muita fé, com muita caridade, com muita reflexão, e que o Natal não seja só agora, mas que ele se multiplique no decorrer de 2025. Um abraço fraterno em todos e todas, queridas desembargadoras. E em janeiro estaremos juntos novamente, porque já estou escalada. Feliz Natal, feliz Ano Novo, forte abraço. Obrigado, Feliz Natal, doutora Lorraine. doutora. Feliz Natal. Senhora, tudo de bom. Obrigada. Doutora Ana Tereza. Eu quero agradecer, e eu estava até aqui com o som mudo por causa disso aqui, ó. Lindo! Ele estava latindo todo tempo para mim, eu disse, não pode, somos desembargadores. E ele estava ouvindo vocês falarem, e ele estava ouvindo aí, ó, ele chega a estar aqui também agradecendo. Eu quero agradecer, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que vocês se cuidem, porque eu peguei Covid, agora é uma Covid fraca. Mas meu irmão, que tomou a vacina, pegou, ele é médico, né? Então ele fica no meio dos hospitais e provavelmente ele tomou há 2 semanas atrás. Então é bom ter cuidado, né? E eu desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E desembargadora Fátima, não é fácil mesmo não a função de vocês, né? Substituir, né, Deus, né? Nem fazer justiça aos mais pequeninos dos pequeninos, né? E que é ele que estarás fazendo, né? Que estáis fazendo. Então, é levar a justiça, né? E trazer esperança, porque eles têm uma esperança muito grande em vocês, né? E um respeito muito grande ao judiciário. Nosso povo tem um respeito muito grande. Então, eu quero agradecer a todos, né? E procurarei estar presente, porque a semana passada, a última vez, eu fiz uma implante de dente, e aí cortou, e a médica, a dentista, né, ela disse que eu não poderia sair na quarta-feira, isso foi na terça. E agora eu peguei Covid, né? Mas estou melhor, vou fazer o exame hoje. Mas tenham cuidado e Feliz Ano Novo e também Feliz Natal. Um abraço a todos. Feliz Natal, doutora. Obrigado, doutora. Um Feliz Natal. Feliz Natal, doutora Ana Tereza. E um excelente Quem ano quiser, novo. viu? Aqui, ó. Botar no chão. Eu amo. Bom, minhas palavras também são de agradecimento. Agradecimento, primeiramente, a Deus, que nos permite que estejamos aqui exercendo o nosso ofício diariamente e semanalmente aqui nessa Câmara. Assim, a alegria e a felicidade de estar terminando mais esse ano, certo?
e saber que convivemos aqui de forma tão harmoniosa, tão tranquila. Tivemos aqui um ano inteiro, Desembargador Carlos, e não tivemos um incidente de desgaste com qualquer parte, com qualquer advogado, até mesmo entre nós, que a gente sabe que é comum acontecer aí afora, desentendimento entre colegas. E aqui é o contrário, a nossa harmonia reina, certo? E reina muito bem. Já teve mudança aqui, já saiu o desembargador Inácio, veio o desembargador Paulo depois, e a harmonia continua a mesma. Isso é muito importante. A energia que paira sobre essa segunda Câmara é louvável mesmo. Então, assim, eu só tenho realmente que agradecer a Deus e agradecer a vocês por somarem para que nós tenhamos essa convivência aqui diária. E eu sei, apesar de estar há pouco tempo na magistratura, eu sei hoje o tamanho do fardo que cada um de nós carrega. E está vivendo as angústias das pessoas, das partes, do jurisdicionado, ter que decidir no tempo que seja viável, da forma que sempre atenda a norma e também aos anseios do jurisdicionado. Então, assim, cada dia que passa eu fico mais feliz de estar convivendo com vocês, certo? A chegada da desembargadora Jane aqui também abrilhantou demais a Câmara, não só pela forma como julga, mas também pela energia dela, certo? Eu sempre falava da energia da Fatinha, e aí veio uma pessoa com energia tão boa quanto, que foi a Jane. Então, assim, só faz melhorar, desembargador Carlos, a energia aqui dessa Câmara. Então, assim, eu vejo muito a presença de Deus aqui, até porque eu vejo aqui que todo mundo é temente a Deus, crê em Deus. Eu vejo a Jane, às vezes chego no gabinete dela, ela está tirando o terço lá no gabinete, certo? Vejo a desembargadora Fátima também, que é muito devota de Nossa Senhora. A Cátia aqui também sempre vem para a sessão com duas Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu acho que isso aí conta muito para que nós tenhamos esse ambiente tão positivo. Então, eu quero desejar um excelente Natal para todos. E realmente esse momento seja de reflexão e que a gente possa realmente, como disse o desembargador Carlos, melhorar em nós, mas para os outros. Eu acho que se a gente melhorar no intuito de servir melhor o próximo, eu acho que é a melhor atitude que a gente pode ter. Porque eu sempre costumo dizer, acho que a gente só é útil aqui quando a gente consegue servir. E o nosso nome já diz, nós somos servidores públicos. Então, nossa função é servir. Certo? Servir da melhor maneira possível e vendo as pessoas sempre em primeiro lugar. É isso que eu digo. Acho que o ser humano está sempre em primeiro lugar. Qualquer coisa, a gente tem que ter essa visão humana, que eu fico muito feliz e aprendo muito com vocês, porque vocês têm essa visão humana. É muito bom trabalhar com quem realmente se importa, que vê o lado humano. Em cada julgamento, em cada manifestação, até nos atendimentos, a gente vê que aqui se cuida muito do ser humano. Certo? Então, eu fico muito feliz e cada dia eu digo para uns colegas advogados, me perguntam, e aí, Everardo, está gostando da magistratura? Como é que está a magistratura? Eu digo, eu não estou gostando, estou amando. Certo? Cada dia que passa eu fico mais apegado, eu gosto mais dessa instituição chamada Tribunal de Justiça, não me arrependo 1 milímetro de ter mudado de profissão, estou muito realizado e eu acho que vocês contribuem muito para isso, porque esse ambiente de trabalho fez eu gostar mais ainda da magistratura. Então, pretendo ficar até o fim da magistratura. Então, mais uma vez, um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso para todos nós. Declaro encerrada a presente sessão. Amém.